Olá, eu sou Felipe Albuquerque. Muito bem-vindos ao Runway Podcast. Runway no dicionário dos negócios é uma pista para encerrar uma empresa, geralmente cash runway. Sejam quais forem os motivos, pista curta ou pista longa, e sempre envolvendo decisões difíceis. A rota planejada é sempre mais linear que as turbulências, os vales da trajetória percorrida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta dessas horas de voos. E hoje estou aqui com a Juliana Oizerovic, que vai abrir a caixa preta dessas horas de voos que ela tem no empreendedorismo. Juliana, super bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite e principalmente pelo tempo da sua agenda. Obrigada, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Ah, que legal. Bom, eu vou começar a puxar o histórico da Juliana. A Juliana percorreu uma trajetória de empreendedorismo tanto em corporate venture quanto com startups, em empresas mais tradicionais. Ela é formada pela FGV, começou a carreira no mercado financeiro, teve passagens pelo Credit Suisse, pelo Greycliff Partners e logo entrou para o empreendedorismo dentro da Endeavor, do ecossistema da Endeavor. Durante o intercâmbio que ela fez para Tel Aviv, ela acabou, de fato, mergulhando no universo do venture capital, com inovação e dentro de um ecossistema super favorável para a gente entender e explorar aí os caminhos do empreendedorismo. Dentro do grupo Raia Drogasil, RD, ela liderou a área de inovação com vários projetos, inclusive colocando o braço Vitati para rodar, certo? Isso. E hoje ela é sócia da Movestacks, uma plataforma que simplifica a adoção de tecnologia escalável para a empresa, e também ela faz advisory e assessora startups e empresas que queiram entrar nesse campo de inovação. Então, eu vou abrir aqui um pouco a, a conversa, Juliana, com um dos posts que você fez, aliás, um artigo. Ela tem vários artigos publicados muito bacanas. Recomendo entrar no perfil da Juliana para conhecer. E um desses artigos me chamou a atenção, que fala sobre pessimismo e otimismo, Legal. do Morgan House. Eu Uhum. achei esse artigo muito bacana porque provoca mesmo. De fato, a gente vê as empresas mais tradicionais querendo inovar, mas a gente tem, acho que, um receio, né, um medo. O custo do capital no Brasil é muito alto e eu acho que é uma tendência essas empresas realmente preservarem o negócio raiz, né, o principal negócio delas. Eu queria que você me contasse um pouquinho de tudo que você viveu até aqui. O que você pode contar de pessimistas e otimistas dentro desse ecossistema e os casos aí que de fato os pessimistas estavam certos, mas também os casos que os otimistas estavam mais certos que os pessimistas. Legal. Eh, assim, de fato, você trouxe um ponto sobre cenário macroeconômico e Uhum, etcétera. No Brasil é tudo muito incerto, né. uhum, E isso gera medo nas empresas e gera o que gera pessimismo, de sim. fato. E aí, até estava agora numa conversa de manhã com uma empresa grande, consolidada, redondinha, que estava se questionando assim: "Olha, o que me trouxe até agora não é o que vai fazer dar o próximo passo de crescimento, não é o que vai me dar perpetuidade". Uhum, Só que, assim, o cenário macro piorou muito, tá todo mundo muito preocupado com a sua operação, em cortar custos, mesmo quem vai bem tá preocupado. uhum. Então, como que você, nesse cenário, consegue desviar a atenção para pensar na inovação, no investimento, quer queira, quer não, é de longo prazo. Você não vai ver resultado, no curto prazo. Sim. Então é muito difícil você, de fato, ser uma organização ambidestra, que consegue fazer os 2 ao mesmo tempo, né. Então
E aí tem um outro ponto para o pessimismo relevante. Você não tem cases de grandes empresas, praticamente não tem, tá? Não, Uhum. não vou ser. São poucas, são escassas. Exato, são escassas empresas que conseguiram criar um plano de inovação e executar isso com maestria. Então, assim, isso também gera uma insegurança, né? É um investimento da Sim. empresa. Ontem, por acaso, eu estava escutando um podcast do Gestão da Manhã com o Salib e com o Magaldi. Não sei se Aham, você acompanha sim. eles, adoram escutar os podcasts deles. E eles estavam falando dos 7 erros das grandes empresas, por que que elas, entre aspas, emburrecem, quais são os elementos. E aí eles listaram 7, entre eles, realmente, o medo de fazer diferente, uma certa prepotência de achar que aquilo que fizeram até ali garante o sucesso futuro. E aí eles Uhum. trouxeram um exemplo que eu também achei muito bacana para a nossa conversa de hoje, que é a Amazon no mercado norte-americano, liderando o mercado de farmácia, de produtos de Totalmente beleza, fora do core, né? totalmente fora do core, e grupos como CVS, Walgreens, que eram líderes, acabaram ficando para trás, né? Ficaram É, o pequenos. Walgreens foi comprado agora por um fundo por um valor irrisório perto do que Uhum. já valeu, né? Sim, É, eu achei bem interessante. E aí você tem uma história bacana dentro da Drogasil. Eh, eu acho que talvez você contar um pouquinho dessa passagem que eu acho muito interessante, né? No mercado de saúde é um mercado que tem um horizonte enorme para ser explorado. tem um horizonte enorme, mas se tem desafio. Por exemplo, você pega o setor financeiro. Os grandes bancos têm incentivos, alinhados. Uhum. Então você consegue fazer inovação, disruptiva, porque está todo mundo indo na mesma direção. Aí, Sim. entrando em saúde, que é o exemplo que você trouxe, você pega o Brasil, que tem uma regulamentação maluca. Uhum. Você tem players dominantes, muito grandes, com incentivos totalmente perversos. A seguradora quer, reduzir custo, o laboratório quer que as pessoas tenham mais exame, porque ganha mais dinheiro, a farmácia quer vender mais remédio, o Uhum. hospital mais tempo de hospitalização. Ninguém está pensando no paciente. Então, Fato. você não tem essa força conjunta para você conseguir, de fato, inovar. E aí, no Brasil, principalmente, você tem inovações adjacentes. Uhum. Você não tem case de alguma startup, empresa que de fato disruptou alguma coisa, por enquanto. Porque é um ambiente muito complexo de operar. As questões regulatórias são, vamos dizer, Muito é uma grande complexos. barreira de entrada. Eu vivenciei isso dentro de uma startup que eu fiz um trabalho de ida ao mercado, né, um go-to-market. Eh, e a gente tinha um dispositivo, né, na verdade a empresa hoje foi investida, recebeu aportes de fundos da área da saúde, players grandes como Einstein, Fleury, e dispositivo médico para você fazer diagnóstico de apneia obstrutiva do Ah, sono. biológico. Eu comentei com você a Biológicos. E Eles estão deslanchando agora, é né? curioso, Legal. o começo foi muito difícil. Muito difícil. Eu conheci eles lá atrás. Muito difícil, porque a gente acha que é uma coisa muito óbvia. Falou assim: "Ah, eu vou conseguir destravar um gargalo que existe, que é fazer o exame da apneia obstrutiva do sono". Só que nem sempre, as entidades da área da saúde enxergam isso com bons olhos, porque você acaba gerando um volume enorme de pacientes que vão começar a bater na porta dos médicos, dos hospitais, e isso acaba sobrecarregando o Uhum, sistema da saúde. sim. Então, é claro que de um lado você inibe, doenças, cardiovasculares, né, você tem uma série de doenças que são, oriundas dos problemas respiratórios e problemas de, pouca oxi pouca saturação do sangue no sono, mas
nem não é tão lógico assim. O que eu quero dizer é as coisas não são tão óbvias Não, na zero saúde. óbvias em saúde, você precisa ter o buy-in do médico, se ele não recomenda esse negócio, as pessoas não usam, então é complexo operar nisso. E você trouxe o caso da Amazon, né, que teve uma sacada brilhante de: "Olha, tem uma estrutura logística aqui Uhum, fora de série", eles começaram comprando a PillPack lá atrás, né. uhum, Então, que é um negócio que aumenta a aderência medicamentosa, etcétera. Ele fraciona o remédio de acordo com a quantidade que você tem que tomar, na hora que você tem que tomar, e: "Ah, vou aproveitar minha estrutura logística para distribuir isso". uhum. E aí ele começou a ir no entorno disso. Mas é muito raro você conseguir ter esse tipo de sacada, quer queira, quer não, são competências diferentes, né. Você tá Sim. falando de um produto de saúde, o de medicamento, o outro você tá falando de e-commerce, né, de Uhum. vender produto, é muito diferente. Eh, Apesar de você ter uma linha aí, são know-hows distintos, então, é muito difícil uma empresa conseguir fazer isso. Ah, E normalmente, então ela vai fazendo pelas beiradas, né, na adjacência. Então, por exemplo, a Raia Drogasil, um dos primeiros investimentos foi a Manipulaê, que era um marketplace de manipulação. Depois pivotou e enfim. Mas a pessoa entrava na farmácia com 7 receitas, 2 de manipulação. A uhum. farmácia perde essa venda porque não vende manipulação. Então, vamos investir na Manipulaê, depois a Raia acabou, verticalizando, tendo seu próprio laboratório, e aí o negócio deslanchou. Mas você entende que é adjacente, né. Sim, Difícil, entrar num negócio que foge do seu core. sim. É justamente porque, você está usando o recurso, e num país de altas taxas de Incertezas, né. juros, Uhum. incertezas, você acaba usando o recurso, o seu caixa que roda a o seu DNA ali, seu tronco, Sua vaca leiteira, a né. estrutura da empresa, você acaba alocando para fazer inovação. Essa realmente é uma dificuldade e acho que você tem que construir Você tem que ter uma visão de muito longo prazo, essa é a verdade, porque longo o prazo. retorno demora para vir e pode muito bem não vir. Exato. Eh, E as então empresas, de forma geral, não só as empresas, as pessoas, a cultura é de não errar, é de mitigar o erro. exato. E você assim, são Hum, 2 coisas, não errar e uma cultura curto prazista. sim, Aí você pega companhias de capital aberto, todo trimestre o management tem que ir lá e justificar o resultado. Você tem que ter um olhar para o curto prazo. Quando você fala em inovação, é longuíssimo prazo. exato. Né, e você tem a cultura de não errar. Tem aquele negócio super clichê, mas ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM, né, tipo, você Exato. vai ser recriminado se você apostar num negócio que amanhã vai quebrar, vai dar errado e etcétera. Você não vai ser valorizada por: "Putz, tentei pensar fora da caixa, poderia ter dado certo e poderia ter dado errado. E se der certo, dá muito certo". Então não existe essa mentalidade aqui no Brasil, principalmente, né. Eu acho que fora mesmo fora, você também trouxe um exemplo em um dos seus podcasts que você participou, sobre o WhatsApp sendo adquirido É, pelo Facebook, né, pela Meta, e não por uma grande operadora de telefonia. E realmente isso é algo muito curioso, muito né, é curioso, muito né. curioso. A gente vê, grandes grupos de telefonia que poderiam talvez ter até se juntado como investidores e estar participando. Hoje o WhatsApp tem 3 grandes mercados, os maiores, um deles é o Brasil, Sim, e, a minutagem no mundo da telecom, a minutagem despencou. E despencou. é uma curva Pra decrescente. quantas pessoas você liga? Você liga pouco pra É, começar. é, E se você liga, você vai primeiro pelo WhatsApp, a não ser que a conexão esteja muito ruim, você fala: "Ai, vou te ligar eh, pelo normal, né, sei lá, pela exato. rede É, mesmo". pela ligação por voz, né. É. E tem um livro que fala disso também, muito bacana, que eu achei, legal compartilhar aqui com vocês. Não sei se você já escutou falar, que é The Venture Mindset. Não. É do ele tem um nome, ele é um russo,
Ele é o Ilya Strebulav. Não, nunca ouvi Depois eu falar. compartilho com vocês. E ele escreveu junto com o Alex Dang. Eles são ex-Amazon, outro é McKinsey, enfim. O fato é que eles trazem o caso nesse livro, eles falam do caso Zoom. O Aham, Zoom, ele foi criado por um executivo que era da Cisco, um dos aham. grandes players do mundo da telecom. E a Cisco comprou uma empresa do o Eric Yuan. Ele trabalhava na Webex, né, dentro do guarda-chuva da Cisco, e ele queria inovar e trazer uma solução, um produto para ligação por vídeo, fazer o Zoom, né, Uhum. dentro da Cisco, e a Cisco não quis, Barrou. Uhum. barrou o projeto. E hoje a Zoom tem um valor de mercado, né, de próximo de 140 bi de dólar, Bizarro. e a Cisco, com tudo que ela tem dentro, incluindo o Webex, tudo, ela tem um valor de mercado próximo de 50 bi. É, realmente. Então, assim, o Zoom É ficou uma visão muito míope, né, quase da 3 coisa. vezes maior, e certamente esses caras hoje devem olhar e falar assim, puxa, Não sei se né? sabe, se vocês sabem, mas a Zup também nasceu assim, né, eles tentaram fazer a Zup dentro da Algar, Uhum. aí não conseguiram, saíram, montaram a Zup, foi vendida por R$ 700 milhões para o Itaú. Ah, Eh, e a então gente, é isso, né, às vezes a empresa tem uma visão muito míope da história e aí não consegue inovar mesmo, a gente né. vê a burocracia, né? Acho que Nossa, vai co- tudo contra. consome. eh, Consome, assim, e assim, tem que tentar entender também, o jurídico quer se proteger, quer se blindar, então vai uhum, fazer um contrato super conservador, aí a área de compras para pagar o fornecedor, no caso, sei lá, uma startup para fazer uma POC, um negócio que pode uma POC vai durar 3 meses, demora 6 para contratar, só não faz sentido, E o entendeu? fôlego, então, aí entra a minha outra pergunta, que é na sua vivência de Endeavor. Aham. Você certamente viu várias scale-ups, empresas que passaram por ali. Me conta, teve algum caso de literalmente a empresa não aguentar e ter que encerrar? Você chegou a vivenciar isso de perto? Mesmo que você não está ali como fundadora? Empreendedor Endeavor não, Uhum. mas de empresas que cruzaram, sim, com E qual, e, certeza. e qual foi o, assim, do que você viveu mais próximo? O que que foi de fato? Foi a grana? Foi só a grana que faltou? Ou é que nem queda de avião, né? Nunca é um fator isolado, é uma É. somatória de fatores. Mas você lembra de algum caso? Não precisa citar nome, Sim, não, sim. é, Eu acho que muitas vezes, algumas é desalinhamento de sócio, uhum, tá, eu acho que isso é um grande motivo. Má gestão do dinheiro que você tem, então, sai gastando muito, e tal, e aí quando você vê, tipo, ferrou. Eu acho que tem um ponto também de preciso eu escrevi bastante sobre isso, preciso levantar capital e uhum, não deixa eu focar em vender. No fim do uhum, dia o que me sustenta é vender. sim, Levantar capital deveria ser uma consequência de gero caixa e, portanto, levantar capital vai me alavancar muito para eu investir nesse outro projeto, não para sustentar a minha empresa, uhum, né. A CRM Bônus é um super case disso, eles começaram gerando caixa. A partir do momento que eles estavam num estágio, tipo, super redondo, etcétera, tinham muita oportunidade adjacente ao negócio deles, eles levantaram, mas por opção, não porque uhum, precisavam. sim. Eh, Ele já en tinha uma atração Já no tinha negócio. atração, gerava caixa. Uhum, Então eu acho que, assim, desalinhamento de sócio, você não ter esse olhar para venda é o coração de uma empresa, ponto. É o coração de uma empresa. não é à toa que o pessoal da CIMED fala que todas as áreas da empresa trabalham para vendas, né? Eles são Exato, obstinados com isso. mas tem que ser, tudo gira em torno de venda. Porque se você depende de levantar capital, a chance de você são vários fatores.
A chance de Uhum. você não conseguir é grande. Eh, e aí você depende disso, pô, a chance de você morrer na praia é grande. É, a gente vê muito, vamos dizer, empreendedor que, eh, na expectativa de levantar capital num prazo, hipoteticamente, vai, de 6 meses, ele quer fazer milagre para melhorar os economics e, conseguir um valuation melhor, né. No Exato, final aham. é uma certa manipulação de números para você poder inflar o máximo possível o seu balão. Só que isso tem um risco enorme, porque você acaba queimando muito caixa. Você queima muito caixa, É, você faz tudo errado, é um negócio insustentável. é, Quando você vai ver, é pó, não tem fundamento a empresa. é. Eh Hoje que você atua com, vamos dizer, fazendo advisory para empresas, tanto startups quanto empresas maiores que querem uhum, entrar num corporate venture, é isso? uhum. O que que você tem vivenciado, assim, muito projeto sendo colocado em stand-by ou a Eu acho que velocidade das coisas está mais lenta, o que que Acho você que tem todo visto? mundo struggling, Hum, essa é a verdade, assim. Quem captou tem dificuldade de captar de novo, não necessariamente, mas em grande parte dos casos não atingiu o break even, então tá todo mundo struggling, assim. aham, E aí esse negócio de levantar dinheiro tá difícil para todos os lados, para o sim, empreendedor, para o fundo, tá escasso para todo mundo. Então, realmente não tá fácil, assim, o que eu ah, tenho por visto. onde você tem Aham. circulado, claro, fica claro. Claro que tem os cases outliers Uhum. que estão indo super bem, etcétera, mas, eh, não tá fácil. Eu escutei, também essa semana que das empresas de tecnologia listadas na bolsa, tem uma concentração entre Nubank e Mercado Livre, 80%, não é? 80, é mais de 80, quase 85%. Eu vi isso. E aí, mas você começa a observar, tipo assim, essas empresas, eh, elas tiveram um ciclo, até elas serem listadas na bolsa, de 8 a 9 anos. E assim, 8 a 9 anos com um produto muito bom, né, com backed por fundos, De primeira super linha. robustos, de primeira linha. Então você vê realmente que são outliers. Mas são outliers. São outliers. Não é o senso comum, né. Uhum. Quantos conseguiram fazer isso? Pouquíssimos. E eu acho que isso que é pouco falado, de forma geral, é claro que é muito bacana comentar os casos de sucesso. E acho que esse é um pouco do objetivo aqui, do intuito da Contar gente os perrengues da mesmo, gente né. trazer, isso para a mesa, porque a taxa de mortalidade de startups, nos primeiros 5 anos, é Hum. em torno de uns 85%, 15% das startups seguem. E é muito pouco falado. Para os fundos, eu acho que o das apostas que eles fazem, eles têm, nas poucas que eles acertam, o multiplicador deles é tão grande que isso Chama muita atenção e aí que minimiza os erros. Só que para quem é empreendedor e tomou crédito e pegou dinheiro emprestado, gente, Hum. esse não é tão simples Não, assim, é né. bem complexo, né. É, E assim, até case de Mercado Livre, Nubank, é muito rápido o que aconteceu, hum, mas as pessoas acham que a trajetória é linear e na verdade é uma turbulência maluca. é, é. E assim, hoje você tem quantos cases de empresas que fizeram isso em 8, 10 anos? iFood, Mercado Livre, iFood não sei, acho que até mais tempo, né, acho que é uns 20 anos o iFood, se eu não me engano. O iFood não acho que eles começaram, eu não tenho Eu acho de que é nos anos cabeça aqui. 2000, mas eu não tenho Por aí. certeza. Eh, São trajetórias que têm altos e baixos, chegaram lá, mas
Mas você pega, assim, os cases de sucesso brasileiros, que são as grandes empresas brasileiras, elas existem há 20, 30, 40 anos. Exato. Empresas que estão cinquentenárias, outras já centenárias. Exato, você falou Raia Drogasil. Raia tem 100 anos, Drogasil tem 100. Fleury, você falou, tem 100 anos. Sim. Sei lá, XP, tem acho que 20, 25. A É, história do Benchimol também. Pegou o carro, foi para Porto Alegre, começou o exato, negócio em foi outro. demitido e foi Ah, para Porto Alegre, começou um negócio, mas faz 25 anos. exato. É muito É uma tempo. escalada que hoje parece tudo muito simples, né? Você, vou montar um Você olha, negócio. mas não, assim, não. E eu falo, assim, que parece muito glamuroso empreender, mas você precisa ter isso dentro de você, porque você precisa ter esse espírito, ter estômago, porque é muito difícil. É tiro, porrada e bomba, zero glamuroso. São 800 nãos para um sim. Você Ó, começa o dia levando não, né? mas assim, não quero sound pessimistic, né? Quando dá certo, dá muito Ah, certo. E o seu retorno normalmente é muito maior em termos financeiros e em termos de gratificação, né? Você fala, nossa, fiz isso, olha onde eu cheguei. é, Mas você tem que saber se você é ou não a pessoa para isso. E se você não for, tá tudo bem. exato. Criou-se um estigma que se você não empreender, se você não tiver o seu próprio negócio, você não é ninguém. Não, E não é por aí, uh-uh. porque tá cheio de gente Tem seu valor. que Todo tem mundo tem valor, seu que valor. constrói sua trajetória, seja qual for. Isso tem um valor. Todo mundo Uhum. tem um tipo de, eu diria, claro, de dom, né? De pessoa consegue ter algo que ela se destaca e não necessariamente esse algo é ser empreendedor, né. Não, Então, não necessariamente. Acho que você tem que ter esse perfil, assim, você tem que ter hum, estômago, você tem que ser muito resiliente, o muito otimista, muito. mas Eu não muito vi eu otimista. conheço poucos pessimistas ou talvez não conheça nenhum pessimista que tenha montado um negócio do zero. Exato, É, não é, tem como. O empreendedor tá assim na lama e tem certeza que vai dar certo. é. E dá muitas vezes. Ele acredita muito no negócio, Acredita tanto muito no negócio dele, é muito raçudo, tem muito foco, muito resiliente. E eu acho que tem um negócio também de você se conhecer muito bem, sabe? Você ser um empreendedor, mas você saber o que você é bom, o que você não é, o que você deve fazer, o que você deve se cercar de gente que vai fazer aquilo melhor que você. Então, eu acho que tem um processo de autoconhecimento muito importante. sim, e aí que entram também entra a questão da sociedade, de você ter um sócio ou mais de um sócio que são complementares, um mais Aí você entra num tranquilo. outro ainda nível de complexidade. É, Que, assim, às vezes, um momento você tá alinhado, 2 anos da sua vida muda um pouco, e aí desalinha, um quer uma coisa, o outro já não tá tão afim, ou um acha uma coisa, o outro acha outra. Assim, sociedade é um negócio que pode ser muito bom, mas pode ser catastrófico. A maioria das empresas quebra por briga de sócio. sim. Outro dia eu escutei a fundador do Mercado Livre, né, da Casec, o Hernan, falando que um dos sócios dele, o Nicolas, fala: "A gente precisa decidir hoje. Se a gente não precisa decidir hoje, vamos descansar, amanhã a gente decide". Aham. Assim, você vê que é uma pessoa que tem mais tranquilidade, mais serenidade, que não é tão ansioso, porque realmente você precisa ter essa dose, né, de Precisa. agilidade e tranquilidade. Precisa. E, Hã. assim, o Jeff Bezos uma vez falou, eu ouvi ele falando isso, assim: "Você não deveria tomar mais de 3 decisões no dia". Uhum. Sabe, porque senão você você acaba tendo que tomar decisão muito rápido, sem pensar, não sei o quê. Então, assim, é difícil, né, principalmente para empreendedor, que o tempo todo tem que tomar decisão. Eu escutei uma muito boa, eh, pra quem tem filho principalmente, se se alguém te pede alguma coisa e você não sabe a resposta, a princípio a resposta é não, Uhum. porque com isso você já
mitiga o risco de falar um sim para alguma coisa que está fora da sua alçada, do seu Sim. controle. Então, achei interessante a tese. E me conta uma coisa, Juliana, você vive e respira inovação, né? Já está muitos anos aí nesse mundo, mas tem um outro lado muito bacana, acho que o tempo que você ficou em Tel Aviv, ah, isso, que outros tipos de aprendizados trouxe para você, o seu intercâmbio para lá? Nossa, lá muito. É um país, uma sociedade que vai tudo a favor do empreendedor. Uhum, Você pega, assim, você coloca o empreendedor, tem a universidade, tem o governo, tem o exército, tem o capital, vai tudo a favor do cara. Se você quebrar, tá tudo bem, começa de novo. Entre 2 empreendedores que têm negócios legais, uhum. etcétera, o fundo vai preferir o que já quebrou. Você tem mais Porque ele já tem mais experiência, você sabe o experiência. que você já errou, o que você acertou, você tem mais chance de acertar, ponto. Né? Eu acho que essa também é uma zona muito cinzenta aqui para nós, né? O pessoal fala, pô, mas e se eu não der certo, se eu não conseguir eh, fazer essa startup bombar, de ganhar dinheiro, e escalar e, vamos dizer, É muito fácil deu ruim. falar de fora, mas tá É, tudo bem, tá tudo certo. é. Eh, O fundo de investimento aqui no Brasil vai olhar de novo para o empreendedor que já não deu certo uma vez? Ele vai ser muito mais cauteloso? Ou Vai ele ser vai muito mais cauteloso, óbvio. Ou ele vai enxergar esse cara que tem mais experiência, que já, se queimou, né, É no bom diferente, né. sentido. Mas até voltando no exemplo da CRM Bônus, o empreendedor, ele deu errado 6 vezes, ele acertou a CRM na 7ª. Ah, Eles bombaram, explodiram, assim, é um case muito legal. que bacana, depois quero conhecer. E me fala, você comentou também China, que você teve na China. Aham. Conta pra mim, como é que foi a expedição na Nossa, China? um mundo paralelo, completamente diferente, muito difícil de você pegar e falar: "Nossa, vou tropicalizar isso". É outro tudo, é outra mentalidade, é um governo totalmente diferente, próprias pessoas, assim, como são criadas, cultura. Que ano que eh, você teve lá? 2019, Ah, assim, já faz um tempo. eu fui pra China em 2012, com o BlackBerry na mão, sem Google Maps, sem nada. Eh, eu fui a trabalho, eu fiquei 15 dias. Na primeira semana, com intérprete, uma chinesa super simpática, super educada. E na segunda semana eu me arrisquei a ficar sozinho. É loucura. E eu fui enganado de todas as formas. Não, é Foi bizarro, você tem que sair do super hotel com interessante. um cartãozinho, táxi, cara, você entra, quando você quer sair, o cara quer te cobrar $200. Ah, eu fui enganado com o táxi, porque ele $200. me levou num parque assim próximo e o parque ficava a menos de 3 quilômetros do hotel. Não, com meu pai Uhum, aconteceu isso, uhum. deixou meus pais no hotel, aí o cara, sei lá, era o combinado era 30, o cara queria cobrar 80. Meu pai saiu do táxi, virou e falou assim: "Police, police". O cara ficou com medo e saiu correndo, mas assim, eles, sabe, totalmente fora É. da nossa realidade, assim, do ocidente. Mas o governo, chinês, ele incentiva o empreendedor, né, Incentiva. ele cria pouca barreira, pelo que eu escutei na época que eu fui, já tem mais de 10 anos, Não, eu tanto que falei você vê já um crescimento hã, absurdo. Agora diminuiu muito o ritmo de crescimento, né, mas uhum, incentiva. hã, Eh, o chinês é treinado para respirar trabalho, para só fazer isso. O sim, governo ajuda, tem incentivo. Eu não sei profundamente como funciona, mas você vê pelo crescimento do país que sim. Agora, lá também tem muito incentivo de infraestrutura, etcétera. sim. Tipo, não é só tecnologia, Não né. sei se você chegou a viajar dentro da China ou Fui para ficou Fui para Hong Kong, Xangai, Shenzhen, e Pequim.
Eu fiz aquele trem rápido de Xangai para Beijing, são 500 quilômetros. E a viagem, o percurso todo você vê obra, 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 É, assim, maluco. avenidas Mas depois muito tudo largas, desocupado, né? ligando o nada com nada, você não vê ninguém nessas avenidas, é super É muito maluco, interessante. É. assim, eu acho que totalmente outro mundo, a minha humilde opinião, nada replicável. Aqui é outra realidade. Outra realidade, mas aí voltando dos meus aprendizados de Israel, o exército influencia muito, muito, em termos de disciplina, tomada de decisão, Uhum, muita responsabilidade. Você prepara a pessoa, de uma maneira e quando ela ainda é muito nova, que o risco de empreender é nulo perto do que acontece lá. E agora ainda todo mundo vai pra guerra. Isso até o 7 de outubro uhum. era fazia não sei quantos anos que não tinha uma guerra mesmo. Sim, Mesmo assim tinha o exército. Mas você pega a realidade deles e depois todo o incentivo de empreender, o risco que você tá tomando é nulo. Então é muito incentivado. Acho que esse é um ponto importante bacana. que eu não falei aquela hora. Quanto tempo, geralmente o jovem fica nesse A programa de mulher fica ah, 2 anos e o homem 3. É obrigatório, todo mundo obrigatória? vai, não existe não ir. Ah. Eh, Eu não conheço, mas dizem que você vai nos lugares, assim, na praia, todo todo mundo mundo tá lá com uniforme com a de sua é, com M16, a arma. aham. Sim. E é muita tecnologia o exército, né. A Uhum. gente foi tem uma cidade chamada Beersheba, que é o centro de cybersecurity. O cara começou falando que ele começa uma guerra do computador dele. Nossa. É surreal. Agora, só, mudando um pouquinho, AI, né, todo mundo fala muito inteligência artificial, tá aí para todo mundo. Eh, o que que você tem visto nas empresas? Eu li um artigo muito bom que falava AI é como se fosse, eh, vamos dizer, são as planilhas de Excel que cada um montava a sua. Então Uhum. hoje cada um tem o seu prompt, a sua solução ali tailor-made, e isso ao longo do tempo, isso vai se amadurecendo, vai chegar uma hora talvez que tenha como se fosse um sistema que consolida tudo isso, enfim. O que que você enxerga dessa questão do Honestamente, eu acho que quem não olhar pra isso, tchau. ah, Não e hoje em dia, se for empreender, não existe você não fazer uma empresa AI first. uhum, E quem tem uma empresa de tecnologia software, esquece, assim, você tem que ter AI embarcado no negócio. E as grandes também têm que correr atrás, disso. aham. Eu não vejo mais um mundo que você ignora inteligência artificial. A questão na década de 2000 era, internet based, né, as Uhum, empresas tinham que ser focadas com internet. Depois passaram para mobile based, você tem que pensar no seu sim. produto com solução na palma da mão. E hoje, com AI, eu acho que Mas assim, clichê o que eu tô falando, porque todo mundo tá falando, mas uhum, assim, a inteligência artificial te traz produtividade, eficiência e tal, mas vai dar muito mais espaço pra parte criativa da coisa, né. Você deveria a AI deveria te ajudar, mas tem uma parte humana sim, de storytelling, de branding, de evangelismo, coisas que vão estar muito mais, a gente vai ter muito mais espaço para se preocupar com isso e não com o operacional da coisa, sabe. usar Então o coração, né, o uhum. coração e a intuição. Eu tenho escutado muito falando sobre intuição, tá no assim, muitas entrevistas eu escuto as pessoas falando sobre intuição. E aí eu comecei a pesquisar, tem uma escritora também americana chamada Simone Wright, se eu não me engano, que ela é, assim, com intuição, ela já há muito tempo ela desenvolve um trabalho, ela trabalhou muito tempo para a polícia, para o FBI, Que legal. usando a intuição, consolidando as informações de uma investigação.
E com a intuição desenvolvida, você consegue excluindo possibilidades e chegando mais próximo de fato, do que aconteceu naquele crime, né, naquele caso. Eu Super interessante. eu sou suspeita nesse aspecto, porque eu tenho um lado muito mais intuitivo, criativo, Uhum. eh, de pensar, né, de usar o lado esquerdo do do cérebro. Sim. Então, eu sou suspeita pra falar disso. Mas eu acho que é isso, assim, tem um tema que eu gosto muito, que é isso de você evangelizar, né, principalmente quando você tá falando em inovação, disrupção, você quer fazer Uhum. uma coisa nova, você precisa educar as pessoas, você precisa falar daquele assunto, Sim. você precisa literalmente evangelizar todo mundo daquilo. Uhum. E é um negócio de muito de relação pessoal, assim, não é uma venda, não é marketing, é um negócio no meio dos 2 que você fala uma coisa que você acredita, que você conta uma história, que tem um significado, Sim. eh, e inteligência artificial não faz isso, Não por faz. exemplo. Eu acho que um negócio para prosperar, por exemplo, a Apple, essa história da evangelização é um tema que eu gosto, por isso que eu tô entrando. Uhum. Foi criada por um cara chamado Steve, me fugiu o sobrenome dele, mas depois é o fundador do Canvas. Uhum. Ele que inventou esse termo. Existia, eles inventaram o iPhone, etcétera, e ele começou a evangelizar: "Ó, isso aqui é um produto que é cool, é descolado, tem um design diferente, não sei o quê". E aí começa a criar a cultura em cima disso, sabe. Sim. Ele foi o precursor e a pessoa que inventou, que colocou um nome nisso. Então, cada vez mais eu acho que as pessoas vão ter tempo e isso tem que estar em todo mundo, essa coisa da evangelização. Eu tô pegando nisso, porque é um exemplo de que a AI não resolve, Sim. e que eu acho super importante ter em toda empresa. To E aí evangelizar, todos os colaboradores, investidores, todos os stakeholders, os clientes. Você tem que fazer de fato um trabalho para, não é só, quer dizer, é saber usar tecnologia, saber valorizar a tecnologia que você tem acesso, mas você poder de fato, somar, né, com o que você, Com o lado o humano, lado assim. criativo, o lado do Uhum. coração, o que o Walter Longo, eu também gosto muito da. Ah, ele foi pra China comigo. Não, eu Aham. acho Nessa ele em 2019. incrível. E ele Uhum. fala: a máquina sozinha, o homem sozinho, com certeza a máquina vai andar mais rápido. Sim, Agora, o homem que sabe usar a máquina e que, é como tem um imbatível. coração, é disso que a gente está falando, né? A pessoa, de fato, saber usar tecnologia para fazer o melhor para a humanidade. Uhum. Né? A gente tem o. Outro dia eu encontrei na minha prateleira um livro do Isaac Yanov falando Aham. sobre robôs. É um livro antigo, um livro super leve de ler e tal, mas ele fala, é super interessante da lei da robótica, né? Que era o robô não pode fazer mal para a humanidade. Uhum. O robô tem lá 3 regras. O robô tem que ajudar a humanidade, mas o robô tem que se autodefender. Então, assim, Uhum. é meio que um paradoxo, né? Porque Sim. se o robô tem que garantir a sobrevivência dele, ele vai, de certa forma, Ataca. prejudicar É. o humano. E é isso, é bem interessante, é uma leitura bacana. E aproveitando que eu tô falando de leitura, não sei o que que você. Qual que é a Juliana, quando tá fora das demandas de advisory, qual que é o seu tempo livre? Meu tempo O que que você livre, gosta de fazer? eu adoro estudar. Então, uma vez por semana eu faço aula de filosofia. E aí, assim, eu tenho muito interesse pela filosofia grega. Mas daí, assim, a minha aula vira um negócio sem pé nem cabeça, que a gente entra em todos os assuntos possíveis e imagináveis. Então eu gosto muito de filosofia, eu Hã. gosto de aprender língua, então eu morei, em Paris, então eu falo francês, mas eu decidi começar a aprender italiano. Parla Então, italiano? um po', Um po'? um po'. Ah, Eh eu trabalhei muitos anos com italianos, então aprendi a falar.
me viro bem. Eh, adoro ver filme, série. Acho que é uma descompressão. Acho tão importante, assim, você Uhum. ter um tempo pra descompressar, não pensar em nada. Então, eu me dou esse luxo de meu ócio criativo, sabe? Eu não tenho mais Sim. aquele peso na consciência de não ser tão produtiva o tempo todo. Mas eu gosto de ler, adoro fazer esporte. Qual Yoga, modalidade? Yoga. yoga. Ah, Eu diria que yoga é meu esporte, assim. Hum. não importa, desde que você E é exercite. um esporte. É. Porque às Mas vezes as pessoas falam que não é. É. que nem E golfe, né? O pessoal fala golfe, não. Golfe é esporte também. exato. E Né? assim, eu não consigo meditar. E yoga é um esporte meditativo. Você tá lá de ponta cabeça, se você não tá concentrado, você cai e machuca o pescoço. Uhum. Então eu acho isso, você mata 2 coelhos numa cajadada só. Eh, E o e que eu que você amo faz alguma viajar. coisa de, assim, alguma atividade nova que você começou a fazer nos últimos 2 anos? Alguma coisa que você não fazia e começou a fazer? Que eu não fazia? É, alguma coisa nova para sua cabeça, porque isso também eu tenho escutado bastante, que é a neuroplasticidade, Neuroplasticidade. Eu você fiz um curso na Coursera de é, neurociência, assunto que me interessa bastante. e você quando você coloca uma coisa nova no seu dia a dia, que você nunca fez antes, isso é como se você estivesse colocando um ingrediente novo na sua receita, e Sim. os outros ingredientes começam a conversar com esse ingrediente novo, então você gera, de fato, a neuroplasticidade para o seu cérebro. É Uma interessante. coisa que eu comecei a fazer são umas aulas, eu faço esporádico, de coisas que você faz com a mão, assim, craft, sabe. Sim, Então, é um banco de corda, jogo americano, eu bacana. adoro fazer coisa, Isso tem a artística. questão motora também, que é super importante para nossa saúde mental, né, você Sim. trabalhar essa parte motora, inclusive escrever no papel dizem que é um Nossa, eu exercício acho muito top, incrível. eu adoro um caderninho. É. E, eu tinha até um ateliê dentro de casa, adoro fazer arte, pintar, agora eu tirei porque eu fazia muita bagunça, acabava estragando um monte de coisa, mas, eh, eu adoro pintar e fazer quadro, na minha casa tem um monte que eu que fiz. Então eu gosto de desenvolver esse lado, criativo, assim, Legal, que eu tenho. ótimo. Eu gosto de aprender, assim, juro, vira e mexe, eu entro num site que chama profs.com e falo: eu vou escolher a aula de alguma coisa que eu quero ter, Alguma coisa nova. alguma coisa nova". Legal, muito bom. Eh, eu acho que quanto mais repertório você tem, mais você se torna uma pessoa mais interessante, com mais conteúdo. E é bizarro, umas coisas que você acha que você nunca vai imaginar, às vezes numa conversa surge esse assunto e você acaba conseguindo meio que falar de tudo, sabe. Sim, sim, Então muito acho que bom. enriquece muito. Legal. Olha, Juliana, eu realmente fico super feliz da gente ter tido essa oportunidade de ter esse bate-papo. O seu tempo dedicado, super grato. Espero que a gente possa Eu puxar uma espero que segunda você rodada. claro, espero que você tenha gostado, Muito. que que eu tenha, chegado às expectativas e fico Imagina. lisonjeada com o convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Até a Obrigada. próxima. Até. Tchau, pessoal.